Olá, bem-vindos ao Costura Comigo. Hoje vamos fazer esta bolsinha meia-lua, que se abre e tem 4 divisórias lá dentro. Bem útil para guardarmos tudo dentro da mala. Venham daí. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer a construção da minha parte exterior. Ou seja, eu tenho imensos retalhos, peças que sobram, quando nós estamos a fazer alguma peça específica sobram pedaços de tecido, fins de peça que eu tenho aqui da loja e, portanto, eu às vezes tenho retalhos que não são suficientes para fazer uma peça, mas que também não são tamanhos pequenos para fazer o crazy patchwork, então acabo sempre por ficar com muitos. E desta vez apeteceu-me fazer uma construção com restos de tecidos. Portanto, eu fui ali às caixas e construí, aliás, até nem fazem assim muito pandan, mas eu acho que a mistura fica gira. E depois de cozerem, se quiserem aproveitar, cozem tudo e recortam pelo tamanho do molde, que foi o que eu fiz. Pronto. Tal e qual. Ou cortam um tecido inteiro, sem se preocuparem com os retalhos dos tecidos. Ou seja, na realidade, isto depois no fim tem é que ter aqui o tamanho do nosso molde. Pronto. Depois eu também, depois de cozer, fiz um quilt. Portanto, quem gostar de fazer quilt, nós já ensinamos várias vezes. Fiz um quilt só meramente decorativo, que acho que dá sempre alguma consistência à peça, para além de ficar muito bonito. Pronto, depois disto, isto fica aqui à espera. E agora vamos fazer a pala. Portanto, vamos já fazer a parte exterior e depois vamos aqui à montagem da zona de desfecho. Agora vamos à parte da pala e vamos dobrá-la. E vamos cozer na mesma em L. Vamos fazer assim e assim. E esta parte daqui vai ficar aberta. Largura o calcador, rematar no início e no final, depois é virar do direito, passar a ferro, como nós fazemos sempre, e depois se gostarem também podem pespontar. Eu acho sempre que fica bonito os pespontos, como sabem, por isso é isso que vou fazer. Depois da pala feita, completamente, vamos dobrar aqui ao meio e vamos prender a pala deste lado para ela virar para aqui, que será o nosso lado direito. Então, vamos deste lado marcar cerca de, vamos encontrar o meio, para ficar alinhado, primeiro. E agora vamos marcar cerca de 5 cm, mais ou menos. E vamos ver se gostamos. Deixem ficar uma certa folguinha, eu acho que assim está bem, os tais 5 cm. Deixem ficar uma certa folguinha, ou seja, não ponham esta pala muito pequena, porque depois nós vamos ter tendência para crescer lá dentro com as coisas que vamos pôr dentro das bolsas e depois ela pode não ter margem para fechar. Portanto, não a ponham muito longe da extremidade, que é para depois ela conseguir dar a volta. Pronto, e agora vamos fazer largura de calcador e rematar no início e no final. Agora, estão a ver este excesso aqui da margem de costura? Podem aparar assim ligeiramente, aqui para não ficar tão grosso. Tá? E agora viram para lá, bem esticadinho, e voltam a passar uma costura, aqui, portanto aqui assim, rematando no início e no final na mesma. Ou então deixem as pontas compridas, puxem as pontas para trás e depois deem um nozinho. Se o remate ficar perfeito, não tem mal ficar com o remate. O problema é que às vezes a linha de remate foge um bocadinho, então deixamos as linhas compridas e depois puxamos. Nossa parte exterior, para já, está completa. Isto depois vai ser assim e vai fechar aqui. Tá? Pronto. Agora, vamos à zona dos fechos. Isto fica aqui até ao final. E agora, vamos aqui à zona dos fechos. Então, agora temos aqui os dois tecidos de tamanhos diferentes, não é? Um mais pequeno e outro maior. E vamos. Nós temos 4 fechos, 2 para cada lado. E a primeira coisa que vamos fazer é cozer em todos os fechos aquelas extremidades de 3x3. Portanto, frente com frente, cozer aqui e rematar, do outro lado a mesma coisa, para o acabamento nos fechos ficar perfeito. Eu vou cozer um e já vos mostro, depois cozo os outros todos. Estão a ver? O acabamento é este, não é? Aqueles pedacinhos de 3x3, aqui nas laterais do fecho, fica assim. É repetir isto nos quatro fechos, que nós temos 4 fechos. E depois, vamos
para cada 2 fechos nós temos 2 tecidos. Então, nós vamos fazer frente com frente, como sempre, os dentes virados para baixo. Alfinetamos. E vamos cozer ou com o calcador de fecho ou com o calcador normal, com a agulha mais encostada aos dentes do fecho. Portanto, se tiverem a opção de mudar a agulha, façam isso. Não, calcador de fecho. Então, e agora vamos cozer daqui para aqui, certo? E ficamos com uma parte cozida. Quando estivermos a chegar aqui à zona onde tem o cursor, levantam o calcador, puxam o cursor para lá e continuam. Então, estão a ver? Um lado já está. Viramos. Já aqui está. E agora temos o outro tecido. Vamos colocá-lo aqui, na mesma. Portanto, frente com frente, os dentes do fecho com o tecido. E vamos cozer daqui para aqui, certo? Assim. Depois, na outra extremidade, pomos o fecho. O outro fecho que sobra. Para este também e depois para o outro lado. Então, este também já está. Viramos para aqui. Agora podemos fazer já o pesponto. Aqui de um lado e do outro. Se precisarem de ir ao ferro, vão ao ferro. Se não, só com a unha, como o tecido é fininho, no meu caso, que estou a usar algodão, ele baixa logo, portanto, de um lado ao outro, de um lado e do outro, aliás, fazer o pesponto. Agora, depois do pesponto feito, vamos fazer a mesma coisa deste lado. Então, o que é que eu quero? Eu quero que estas duas extremidades daqui tenham este fecho. Então, eu vou fazer a mesma coisa, frente com frente, aqui, alfinete, e cozo este lado, certo? E depois este, ali. Então, qual é que é aqui a minha única preocupação? É que eu quero colocar os fechos a abrir para o mesmo lado. Se a vossa for outra, então virem um fecho. Mas eu prefiro que eles abram para o mesmo lado. Então, se este costor está aqui, eu quero aquele na mesma daquele lado, está bem? Não troquem. Assim. Pronto, então, vamos na mesma cozer daqui, depois viramos para cá e cozemos este. E fazemos o pesponto. Portanto, é repetir. E depois de fazermos neste tecido, fazemos no outro, não é? São 4 fechos, portanto estamos a utilizar aqui 2 e 2 tecidos e ainda nos faltam os outros 2 fechos e os outros 2 tecidos. Portanto, é repetir exatamente esta fase, estas várias fases. O pesponto nesta segunda parte pode parecer esquisito, mas é exatamente a mesma coisa. Portanto, colocamos o tecido, temos é que ter a preocupação de colocar a mão aqui para baixo para não apanhar o outro tecido. E é fazer o pesponto normalmente, apesar de o fecho não abrir na totalidade, não é? Porque tem aquelas extremidades ali. Mas é igual, sem medo, para um lado e para o outro. Então, já temos aqui os dois lados cozidos, com os 2 fechos, um de cada lado. Aqui já coloquei a minha etiqueta, que é para não me esquecer, não é? Senão fica sempre de fora. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos virar os tecidos do avesso. Portanto, vamos pô-los direito com direito. Eu vou fazer só num e depois repito naquele. Portanto, frente com frente. Aqui a zona dos dentes do fecho é na mesma frente com frente. Portanto, a extremidade que nós cozemos aqui é para ficar dobrada e para ficar virada direito com direito. E agora alinhar aqui direitinho e pôr um alfinete. E no outro lado a mesma coisa. Mais um aqui ao meio. E do outro lado igual. E agora, vamos cozer com a largura de calcador, de um lado ao outro, rematando no início e no fim, e aqui a mesma coisa. E este, vou fazer a mesma coisa, vou virá-lo, alinhá-lo e cozer frente com frente, rematando no início e no final. Depois é virar tudo do direito. Puxar bem aqui estes cantinhos do fecho, para ficarem perfeitinhos. Eu não estou a pôr forro nestas bolsas porque não acho necessário, mas se quiserem pôr forro é exatamente o mesmo processo, não é? Não tem dificuldade nenhuma porque é repetir tudo, só que tem ali um outro tecido a servir de forro quando cozemos o fecho.
Pronto, agora eu vou passar a ferro. E agora, para quando nós abrirmos o fecho e não vermos aqui a margem da costura, então o que é que vamos fazer? Vamos fazer aqui um pesponto na lateral, nas duas laterais, uma daqui, outra daqui. E a mesma coisa deste lado. Assim, acaba por prender aqui estas duas costuras laterais também e deixam de estar visíveis as costuras laterais. Pronto, vamos lá. Não precisa de ser largura de calcador, podem fazer um bocadinho mais estreitinha se conseguirem. Já está o pesponto feito nos 4 lados. E agora, o que é que nós vamos fazer? Portanto, isto vai ser assim um em cima do outro, com este desnível, não é? Que são bolsas de tamanhos diferentes. Isto vai ser cozido aqui. Mas eu, assim, se preferirem, eu não cozi já esta parte àquela, o interior ao exterior, para vos explicar isto, que é, se quiserem, para não se ver a costura que nós vamos fazer depois aqui neste tecido, podem cozer já. Portanto, o processo que eu vou fazer depois, fazem-no agora, que é cozer aqui e ficam com esta costura aqui a meio, não visível aqui, não é? Portanto, ela fica escondida no interior. Mas eu gosto e acho que fica mais, a bolsa mais presa uma à outra e também como eu fiz o quilt não me incomoda nada que se veja uma outra linha de outra cor, ou seja, não é de outra cor, é com outra direção aqui no exterior. Mas esta parte também é uma questão de gosto. Portanto, o que é que eu vou fazer? Não vou colocar estas, vou colocar só o interior, frente com frente. Vou cozer a toda a volta, vou deixar um buraquinho como é normal, uma abertura do tamanho mais ou menos de uma mão, rematando sempre. Depois viro do direito, passo a ferro e pesponto. Isto é a parte normal, de sempre. E depois eu ensino-vos como é que aplicamos aquilo ali. Então, cozido, virado, pespontado, tudo. E agora, portanto... Ai, já vou uma régua. Ora, agora, o que é que eu faço? Pego no mais pequeno e sobreponho no maior, que a distância será mais ou menos um dedo, ou seja, que seja igual de um lado e do outro. E agora vamos colocá-lo aqui. Aqui é fácil de verificar onde é que ele tem que ficar, porque as extremidades do maior não podem passar do tecido. Portanto, é colocá-lo aqui, mas de qualquer forma é sempre encontrar o meio e alinhar. E agora o que eu vou fazer é encontrar o meio aqui do mais pequenino, pôr aqui um alfinete. Do lado oposto a mesma coisa. Pronto. E agora, um em cima do outro, eu pego na régua, no meu marcador de tecido, e faço aqui uma linha. Aqui. Pronto. Vou pôr agora aqui só um alfinete a prender tudo, para não desviar. E agora, vamos fazer... Eu gosto de fazer 3. Portanto, esta aqui é o centro e agora uma do lado direito e outra do lado esquerdo. De 1 centímetro. Marco 1 centímetro. 1 centímetro e meio, quer dizer, não é por aí, é como acharem. 1 centímetro do outro lado. Pronto. E vamos fazer estas 3 linhas ali na máquina de costura. Rematando no início e no final. De preferência, aumentem um bocadinho o tamanho do ponto. Quer dizer, vai depender sempre do enchimento que vocês estão a utilizar. Mas como eu utilizei na parte de fora estabilizador, agora vai ficar um bocadinho grosso, que é para o ponto ficar mais bonito e deslizar bem na máquina, aumentem o tamanho. Estava só a tentar tirar aqui as marcas do marcador, que o ferro ainda está meio morno. Pronto, vão ver? 3 costuras. E deste lado fica assim. Ou seja, para mim está ótimo, não me choca nada ter aqui as linhas. Mas se não quiserem, era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Antes de cozerem, cosem só as bolsinhas ao forro, não é? Pronto. Agora, mola ímã, o macho na pala, alinhado ao meio, abaixo do pesponto. E vamos cozer. Macho de um lado, depois fechamos a pala, vemos onde é que bate e colocamos a fêmea. A mola ímã já está a macho na pala e a fêmea aqui deste lado. Os feixinhos todos direitinhos, dobrar, fechar, está pronta. Eu estava mesmo a precisar de uma nova para uma mochila que eu estou a fazer, para mim. E isto podem usar conforme quiserem. A minha utilidade vai ser batom, comprimidos, aquela coisa assim mais do dia-a-dia, tipo lenços de papel e assim essas coisas que nós usamos, um rímel para uma eventualidade.
Pronto, mas podem utilizar para transportar bijuteria também, para ir de férias, ou só utilizar para os medicamentos. Bem, na realidade podem utilizar para aquilo que quiserem e ainda podiam colocar mais uma outra parte aqui, mais pequenininho, se quiserem, para aquelas coisas, se for para transportar bijuteria, dá jeito para os brincos, portanto se colocarem uma outra aqui, ela iria ficar assim mais pequenininha. E pronto, está pronta. Fechar. Carteira. Obrigada e até breve.